Bom dia, meus irmãos em Cristo, graça e paz. Irmãos, no vídeo passado, nós tratamos sobre o compromisso do cristão na obra de Deus. No caso, seria sermos pescadores de homens. Então, falamos da importância de levar o evangelho àqueles que ainda estão presos nas trevas. E hoje, ainda como continuidade deste assunto, nós trazemos aqui o tema de o comissionamento do cristão. Qual é o comissionamento do cristão? E aqui eu quero iniciar lendo em Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, e depois iremos para o capítulo 33 de Ezequiel, versículos de 1 a 11, para iniciarmos a nossa conversa hoje. Diz assim a palavra do Senhor em Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Capítulo 33, versículos de 1 a 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu disser vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar o homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, o perverso certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Como, pois, viveremos? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Meus irmãos, aqui nós estamos falando de um comissionamento. Nós vemos aqui o profeta Ezequiel sendo comissionado pelo Senhor. Lá no capítulo 3, que nós lemos, o Senhor disse: Filho do homem, eu te dei por atalaia. Né? E o que é o atalaia? O atalaia, ele tinha a função naquela época, uma função espiritual. E ele agia como um vigia, né? Ele tinha um papel de um vigia. O que é que o vigia faz? Naquele tempo, o vigia, ele, lá nos muros, né, das cidades, ele ficava atento e avisava a aproximação de qualquer inimigo, né? E já alertava os seus moradores para se prepararem para uma defesa, né? E o atalaia, ele agia assim como um vigia. Homens como Jeremias e Ezequiel eram atalaias espirituais, que advertiam a todos que Deus traria a espada, né? A espada da justiça, né? Contra o seu povo, para que tivessem a oportunidade de se preparar e de se colocar em segurança. Então, essa é a função do atalaia. E o atalaia, ele apresenta instruções de Deus, né? Ele trazia instruções de Deus para um arrependimento nacional, né? E além do mais, ele tornava-se assim o prefácio, o início, né, das profecias que o Senhor traria de consolo e de salvação para este povo.
Então, essa é a função do atalaia. Então, Jeremias e Ezequiel, aqui no caso que estamos falando de Ezequiel, eles agiam como atalaias. E o que tem a ver conosco, né? Bom, ainda antes de iniciarmos, trazermos para nós cristãos, né? Aqui nos versículos 8 e 9 do capítulo 33 de Ezequiel, o Senhor diz assim: se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Aqui nesses dois versículos nós estamos vendo a responsabilidade do atalaia, este vigia espiritual do povo de Deus. E aqui nesses versículos nós podemos interpretar da seguinte forma: aqui o profeta que proclamou a advertência do arrependimento dos pecados, ele não será castigado, né? Mas aquele que deixou de transmitir a mensagem, né, de arrependimento, este será responsabilizado. Então aqui trata-se no versículo 8 da infidelidade do profeta à sua responsabilidade. Caso o profeta, trazendo a mensagem, ele recebe a mensagem de Deus para com o arrependimento daquele povo, né? E se o profeta não proferir essa palavra, essa mensagem ao povo, e esse povo perecer, então ele, como diz aqui no versículo 8, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Ou seja, o sangue daquele povo que precisava ouvir a mensagem não foi ouvida porque o profeta não levou a mensagem, o sangue daquele povo cairia sobre o profeta. Então veja a grande responsabilidade desse profeta, o atalaia no caso, né? E aí vem o segundo ponto. Aqui nós vimos um pouco sobre o que é o atalaia, né? Só recapitulando, o atalaia era um vigia espiritual, vamos dizer assim, né? Onde ele ficava alerta, ele ficava alertando ao povo, ele chamava a atenção do povo, né, para o perigo. E o que era o perigo? O pecado, né, no meio do povo. E Deus sempre deixava a mensagem: olha, eu vou lançar espada sobre vocês não estão seguindo os meus mandamentos, né? Então a atalaia tinha que levar essa mensagem. E ao mesmo tempo Deus traria o consolo, né? Desde que esse povo se arrependesse. Bom, então vem o segundo ponto aqui, a responsabilidade do cristão, né? O que seria a responsabilidade do cristão? Qual é o nosso comissionamento? Agir como um atalaia, né? E como é que nós agimos como um atalaia? Pregando a mensagem da salvação. Meus irmãos, só um parênteses aqui. Nós temos que ter termos, vamos dizer assim, enxergarmos a importância de nós, como cristãos, pregarmos a palavra do Senhor, agirmos como atalaias, né? Chamarmos a atenção para o povo arrepender-se, para o pecado no meio do povo, para que esse povo se arrependa, para receber o consolo da salvação. Porque ontem, meus irmãos, só para vocês terem uma ideia, eu fiquei indignado, porque eu vi um dito líder religioso, né? Não vou citar o nome por questão de ética, mas vendendo uma semente dizendo que ia curar desse mal da Covid-19. E a semente, cada semente custaria R$1.000. Isso é um absurdo, meus irmãos. Aí vem o problema, vem a chamada para nós sermos atalaias do Senhor, né? Porque muitas pessoas vão comprar, sim, infelizmente. Mas sabe por quê? Porque essas pessoas, elas estão recebendo mensagens falsas desses falsos profetas, falsos proclamadores da palavra do Senhor, e deixam a desejar no principal fator, buscar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando pregou lá para os bereanos,
lá na Bereia, os bereanos eles iam nas Sagradas Escrituras para ver se Paulo estava falando de acordo com a palavra de Deus. E nós temos que fazer isso, mas o povo não quer mais buscar a palavra de Deus para ver se realmente aquele ali que está proclamando a palavra se está de acordo com as Sagradas Escrituras. E nós vemos muitos absurdos acontecendo. E logo num momento como esse que nós estamos passando, de pânico, vem uma pessoa dessas vendendo uma semente de R$1.000 dizendo que é a cura e ainda usa a palavra de Deus. Isso é um absurdo, meus irmãos. Então, só esse parênteses aqui para a gente voltar de novo aqui e ver como está de acordo com a necessidade, a responsabilidade do cristão agir como um atalaia, que é pregar a mensagem da salvação. Aí vem a pergunta, como? Como é que eu vou pregar a palavra? Como é que eu vou pregar a mensagem da salvação? Né? Eu costumo dizer que nós não podemos iniciar com o fim, né? Eu não posso chegar e falar da salvação logo, né? Eu tenho que falar de toda a condição, eu tenho que chegar ao ponto de contar toda a história da obra redentiva, né? Eu não posso chegar a pregar a palavra e dizer, olha, você vai ser salvo, aceite Jesus, assim, tal, aí tua vida vai melhorar, né? Hoje em dia virou moda. Aceite Jesus que a tua vida vai ser maravilhosa, né? Tu vai ter um carro bom, vai ter um trabalho maravilhoso, tu nunca vai adoecer, e as pessoas vão sendo engabeladas. E esquecem da mensagem verdadeira, né? Que é a da salvação. Você já se perguntou, todas essas pessoas que estão morrendo aí, quantas delas você acha que foram salvas? Quantas vezes você parou para pensar nesse detalhe? Será que essa pessoa que morreu, será que ela foi salva em Cristo? Porque todo mundo vai para o céu. Interessante, né? Isso é o universalismo, né? Que a gente não vai tratar com esse assunto. Mas há um grande erro teológico aí. Na boca do povo, todo mundo vai para o céu. Mas será que vai mesmo? Então, veja a importância do atalaia, do cristão ser um atalaia. Então, como pregar a mensagem da salvação? Meus irmãos, é muito simples. Primeiro, chamando aquele lá para quem você vai pregar, chamando a atenção para a condição pecaminosa do homem. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 10 diz, não há um justo, nenhum sequer. Então, você já iniciou falando da condição pecaminosa do homem, não há um justo sequer. Lá em Romanos 3, 23, continua. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós temos que chamar a atenção para o pecado, né? Nós nascemos com o pecado. Aí você vai continuar falando como o pecado veio ao mundo. Você falou da condição do homem, né? De como ele está com o pecado no seu coração. Você vai dizer como este pecado entrou no mundo. Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então aqui você está falando de todo o processo da salvação, mas você está iniciando falando do principal ponto, do pecado que entrou, da condição pecaminosa do homem, de como o pecado entrou na vida do homem. Continuando, falando sobre o preço de Deus para o pecado. Você falou da condição pecaminosa, você falou como entrou o pecado no mundo, e agora você vai falar da posição do homem diante de Deus, ou seja, falando sobre o preço de Deus para o pecado. Romanos 6, versículo 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, porque o salário do pecado é a morte. Então você já vai falar, olha, o pecado trouxe a morte. O salário do pecado é a morte. E aí você continua. Agora você vai explicando como se livrar da condenação do pecado. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí você vai entrar justamente na importância de Jesus Cristo. Aí você vai começar a falar que ele é o caminho
O único caminho para chegar à salvação. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então veja que você está falando do processo da redenção de uma forma ordenada, uma sequência, para você poder chegar lá no final, né? Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quantos desses que morreram e quantos vão morrer aí e que não confessaram Jesus como seu Salvador? Então veja a importância de nós agirmos como atalaias, sermos vigias, chamarmos a atenção dessas pessoas para o arrependimento. Aí vem um terceiro ponto, a não obediência do cristão. E se eu não obedecer, se eu não agir como o atalaia espiritual, né? Então, lá em Ezequiel 33, versículo 8, nós lemos assim: se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Então, ele estará sendo infiel à sua responsabilidade diante de Deus. Se o cristão não agir, não obedecer ao Senhor, não agir como atalaia, não for pescar homens, não levar a mensagem do evangelho aos perdidos, então, esse cristão pagará o sangue daquele derramado. Então, ele estará sendo infiel à responsabilidade para com Deus, né? Então, aquele que deixou de transmitir a mensagem será responsabilizado. É isso que está dizendo aqui no versículo 8. E qual aplicação nós podemos tirar para nós cristãos? Seja um atalaia. Aproveite a oportunidade para chamar os perdidos ao arrependimento. Pregue a mensagem da salvação, mas de forma correta. Inicie falando da condição pecaminosa do homem. Fale que o pecado entrou, como o pecado entrou na vida do ser humano. Fale que o salário do pecado é a morte. Até você falar do amor de Deus, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você tem tudo para poder falar da salvação. Mas não inicie falando lá do final, não. Comece lá no Éden. Lá em Gênesis 3,15. E comece pregando a palavra com os seus de casa. Comece a pregar a mensagem, seja um atalaia de Deus dentro da sua casa. Muitos dos nossos precisam ouvir a mensagem da salvação. Mas sejamos responsáveis. Preguemos a palavra verdadeira, o verdadeiro evangelho, a salvação em Cristo. Porque muitos aí estão entendendo de forma errada. Todos, será que toda a humanidade vai para o céu morrer? Não, isso não é a verdade. A palavra de Deus deixa bem claro que somente aqueles eleitos pelo Senhor. E tem muitos eleitos precisando ouvir a mensagem da salvação. Então, meus irmãos, o comissionamento do cristão, nosso comissionamento, é sermos atalaias espirituais, atalaias do Senhor. Sejamos vigias do nosso povo. Levemos a palavra. Façamos o nosso povo arrepender-se. O povo precisa se arrepender. Este momento que Deus está atuando, nos disciplinando como povo dele, porque a Covid-19 ela é uma disciplina que Deus está derramando sobre o povo dele. E juízo para o ímpio. Então vamos agir como atalaias. Vamos ser pescadores de homens. Vamos levar a mensagem verdadeira e não deixar esses falsos profetas proclamarem falsas verdades, falsas mensagens.
Não se deixem ser engabelados por esses inimigos do Evangelho. Sejamos verdadeiros atalaias. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te faça, como filho de Deus, um verdadeiro atalaia para o Senhor. Em Cristo Jesus. Amém.